Hoje vamos falar sobre uma das melhores séries, na minha humilde opinião, mas que foi também uma das melhores e mais rentáveis séries dos últimos tempos. Vamos falar de Game of Thrones. Game of Thrones foi produzida pelo canal HBO. Ela teve ao seu total 8 temporadas. Dessas 8 temporadas, todas foram exibidas pelo canal e foi a série mais rentável dos últimos tempos. O primeiro episódio estreou em 17 de abril de 2011 e Game of Thrones ela rendeu inúmeras coisas. Ela rendeu jogo de tabuleiro, jogo de RPG de mesa, spin-off, que vai sair o House of Dragons agora, que é um spin-off dos Targaryens. Ela rendeu exposições, inúmeras vinhetas de outros seriados. A série virou uma grande referência da cultura pop de hoje em dia. E aí, a gente vai falar hoje sobre os fatos históricos que foram utilizados na série. O George Martin, que é o escritor de Game of Thrones, ele utilizou vários fatos históricos para compor os livros dele. E aí a gente vai falar sobre esses fatos históricos hoje. 5 fatos históricos sobre Game of Thrones que vocês não sabiam. Os livros de Game of Thrones e a série foram baseados inicialmente na Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas foi uma guerra que aconteceu no século XV entre as casas Lancaster e York. Os Lancasters eram os que estavam atualmente no poder e os Yorks tentavam tomar o poder. Eu não vou falar muito sobre a história da Guerra das Rosas, que eu vou trazer isso num outro vídeo, mas eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Eram duas casas que lutavam pelo poder para assumir o trono britânico, os Lancaster e os Yorks. Ambas as casas elas eram descendentes da casa Plantageneta. E duas das grandes famílias de Game of Thrones foram baseadas nas casas de York e de Lancaster. Lancaster, como vocês sabem, pode perceber pelo nome também, foram baseados nos Lannisters. E os Yorks eram os Starks. Alguns personagens históricos também da Guerra das Rosas, o George ele usou de base para compor os personagens de Game of Thrones. Por exemplo, a Cersei Lannister, ela foi baseada na Margarida de Anjou. E assim como a Cersei, a Margarida de Anjou, ela teve um filho que até então as mais línguas dizem ser ilegítimo e não era do rei, assim como o Joffrey. E ela era conhecida pela violência também que ela utilizava nas guerras. Basicamente, a Margarida de Anjou era que comandava no lugar do marido dela. O Ricardo de York, Duque de York, ele foi utilizado como base para o Ned Stark, que era um dos conselheiros do rei, assim como o Ned teve a sua cabeça cortada. O Eduardo de Westminster, ele é utilizado para compor o Joffrey. O Robb Stark, ele foi baseado no Eduardo IV da Inglaterra, que assim como na história da Guerra das Rosas, ele acabou assumindo os negócios do pai, assumiu a bronca, né, do pai, por assim dizer, e acabou se tornando rei. Só que o Robb é o rei do norte. No caso, o Eduardo ele foi rei da Inglaterra. E assim como o Eduardo IV, o Robb Stark também se casou com uma mulher que não era a preferida de seus conselheiros para que ele acabasse casando. O Ricardo III, ele é utilizado para compor o Stannis Baratheon, que assim como o Ricardo III, ele tramou contra o sobrinho para acabar assumindo o trono da Inglaterra. E também temos a Daenerys Targaryen. A Daenerys ela é baseada no Henrique Tudor, de uma certa forma, que é o príncipe estrangeiro que vem de muito distante para assumir o trono, para entrar nessa briga, para reivindicar o que é dela, já que a Daenerys era filha do Rei Louco. E, como vocês sabem, o Robert Baratheon, ele acabou se tornando o usurpador. O Winter is Coming, em português, O Inverno Está Vindo, ele foi baseado numa lenda nórdica, que fala sobre 3 invernos rigorosos que precedem o Ragnarok. Mais ou menos como acontece em Game of Thrones. O longo inverno que está chegando com o Rei da Noite que vai destruir tudo. Pra quem também não sabe, a Grande Muralha ela foi baseada na Muralha de Adriano. Ela ainda existe na Inglaterra. Ela foi construída pelos romanos no século II d.C. para impedir que os pagãos e os povos bárbaros ameaçassem e invadissem a Inglaterra. No caso, a Muralha de Adriano foi utilizada para fazer a Grande Muralha. A Muralha de Adriano, ela não é tão grande assim. Ela é extensa como a Grande Muralha, mas ela não tem, tipo, quilômetros e quilômetros de altura como a Grande Muralha. Mas o George Martin, ele utilizou da lenda da Muralha de Adriano para fazer a lenda da Muralha da Noite.
Pra quem não sabe, os Dothraki, eles são baseados nos mongóis. A utilização do termo Khal, do Khal Drogo, que é um título de líder de tribo, assim como os mongóis, é a mesma utilização do termo Khan, que era um título de líder da tribo dos mongóis. E aí os Dothraki, eles têm basicamente a mesma pegada dos mongóis. Eles têm aquele fascínio muito grande por cavalos. Os cavalos eram seus grandes ícones, por assim dizer. Eles roubavam esposas das outras tribos e por onde eles passavam era um mar de destruição. Eles não assentavam em nenhum local, como por exemplo as invasões romanas, que eles assentavam, eles construíam suas coisinhas ali e depois iam pro próximo ponto. Não, os mongóis das tribos dos Khans, eles simplesmente iam de tribo em tribo e aí destruíam tudo, e é isso aí, essa tribo agora é nossa, esse local agora é nosso, e vai ser isso, se você não concordar a gente volta aqui e destrói de novo. Voltando a falar do Robb Stark, o Casamento Vermelho, ele foi baseado numa história de 1440 chamada O Jantar Negro. O Jantar Negro, ele refere-se a uma história do rei James II da Escócia, que na época ele tinha 10 anos de idade, e os seus assessores convidaram seu rival ao trono para um jantar, que era o Conde Douglas, que na época tinha 16 anos. Eram duas crianças e tudo mais. E nesse jantar ofereceram a eles a garantia de que nada iria acontecer, de que estavam em segurança. Porém, durante o jantar, soaram vários tambores e foi colocada a cabeça de um javali negro, o que na época significava morte. E aí o Conde Douglas e o seu irmão foram levados até a torre, onde eles foram decapitados. O Casamento Vermelho foi basicamente baseado nisso, assim como outras histórias também do Norte foram tiradas de histórias reais, fatos históricos que, em sua grande maioria, aconteceu na Inglaterra, Escócia e tal. Então, gente, é isso. Game of Thrones é uma das melhores séries que já saíram ultimamente. Ela rendeu milhares de prêmios, ela rendeu 47 Emmys, 8 temporadas. Ela foi a série mais vista da HBO e a série mais vista do mundo. Ela foi a série mais baixada também, a pirataria existe aí pra isso, né? E quem não leu, apesar do final ruim, na minha humilde opinião, eu não gostei do final de Game of Thrones, de uma certa forma. Mas apesar do final ruim, foi uma série muito, muito, muito marcante pra cultura pop. A gente tem até o quadrinho de Game of Thrones aqui, não sei se dá pra vocês verem, do nosso novo cenário. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!